Olá, muito boa tarde. Encerramos hoje um ciclo de reflexões em torno da família que aqui trouxemos semanalmente, uma parceria com o Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa, que hoje concluímos a falar sobre a família e a identidade religiosa. Connosco está a doutora Teresa Líbano Monteiro, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa. Os romeiros de São Miguel estiveram no Vaticano e o Papa Francisco dirigiu-lhes uma saudação especial. A audiência pública do Papa contou esta semana com uma presença soriana das Romarias Quaresmais de São Miguel, que levaram a Francisco um livro com as orações pela sua pessoa e a sua missão. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai membri della Romarias Quaresmais de São Miguel, nelle isole Azzorre. Cari amici, grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere. Chiediamo allo Spirito Santo, artefice dell'unità nella Chiesa, che appiani la strada verso la piena comunione di tutti i cristiani nel Signore Gesù. Dio benedica voi e quanti vi sono cari. Grazie. O Papa centrou a tradicional catequese na recente viagem à Turquia, uma visita marcada pelos apelos contra o terrorismo e o fundamentalismo. È proprio l'oblio di Dio e non la sua glorificazione a generare violenza. Per questo ho insistito sulla importanza che cristiani e musulmani si impegnino insieme per la solidarietà, per la pace e la giustizia, affermando che ogni Stato deve assicurare ai cittadini e alle comunità religiose una reale libertà de culto. O ecumenismo e a atenção pelas vítimas da guerra foram outros pontos marcantes da viagem, como o Papa sublinhou. Ho rinnovato con Sua Santità Bartolomeo I l'impegno reciproco a proseguire sulla strada verso il ristabilimento della piena comunione tra i cattolici e ortodossi. Insieme abbiamo sottoscritto una dichiarazione congiunta, ulteriore tappa di questo cammino. Ultimo incontro, ma questo è stato bello e anche doloroso. L'ultimo incontro è stato quello con un gruppo di ragazzi profughi, ospiti dei salesiani. Era molto importante per me incontrare alcuni profughi dalle zone di guerra del Medio Oriente, sia per esprimere loro la vicinanza mia e della Chiesa, sia per sottolineare il valore dell'accoglienza in cui anche la Turchia si è molto impegnata. E preghiamo per tutti i profughi e rifugiati e perché siano rimosse le cause di questa dolorosa piaga. A viagem do Papa à Turquia vai estar em destaque na próxima emissão do programa 70x7, este domingo, no canal 2 da RTP. Estamos no ano da vida consagrada e destacamos os testemunhos e as mensagens que marcam a atualidade dos que vivem a sua vocação consagrada. O sentido cristão do sofrimento motivou o debate na 5ª edição das Jornadas Hospitaleiras da Pastoral da Saúde que decorreram na Casa da Saúde de Idanha. As Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus quiseram com esta iniciativa olhar o sofrimento enquanto experiência de vida. A espiritualidade, para além de uma vivência pessoal e comunitária, assume cada vez mais uma dimensão terapêutica para encontrar um sentido para a vida. A espiritualidade permite-nos olhar aqui, para além das circunstâncias do imediato, deste momento concreto que eu estou a viver, mas sobretudo ajudar-me a fazer uma leitura narrativa da minha própria vida e a encontrar então aí, de facto, aquilo que é profundo, aquilo que é significativo e que possa orientar para mais além da pessoa, não é?
e que nós cristãos tem um nome que é Deus, não é? E que é o amor, sobretudo, que nos envolve, o amor de Deus. Uma iniciativa que as Irmãs Hospitaleiras integram também nos desafios deste ano da vida consagrada. O carisma das Irmãs Hospitaleiras é, sobretudo, a expressão da misericórdia do amor de Deus para com as pessoas que sofrem. E penso que ao longo deste ano, sobretudo nós, Irmãs Hospitaleiras, e com certeza que é comum a todas as congregações, poderá ser um momento de aprofundarmos também esta vivência carismática e de, sobretudo, a expressarmos e a tornarmos visível cada vez mais para aqueles que são os destinatários da nossa missão e que no nosso caso é nitidamente a pessoa com doença mental, sobretudo. Pela Casa de Saúde da Idanha passaram diversos especialistas em saúde mental que reconhecem a importância da dimensão espiritual como estruturante para a leitura que cada um faz da sua circunstância de vida. Hoje em dia falamos de um novo paradigma, o modelo biopsicossocioespiritual, e já há inclusivamente alguma evidência científica de que os aspectos mais ligados à espiritualidade, e a espiritualidade entendida num sentido mais amplo do que a religiosidade, a procura do significado de vida, de valores, e há de facto, como estava a dizer, estudos científicos que apontam para uma melhoria da imunidade, uma melhoria do sistema cardiovascular, uma melhoria da qualidade de vida, naturalmente, e disso resulta uma melhor saúde mental e um maior bem-estar. Por isso, a espiritualidade é hoje uma dimensão presente no trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde. Existe, de facto, pessoas que nós conseguimos, pela sua importância que dão à espiritualidade, utilizar esse recurso na sua recuperação. Ou seja, se eu tenho uma dificuldade devido à minha baixa autoestima, devido à depressão que eu tenho, se eu tiver um sentido de vida, ou compreender, ou conseguir alcançar melhor aquilo que já é meu, de alguma forma, eu estou a conseguir ajudar aquela pessoa a sair daquele local que é a solidão, que é o isolamento, que é, no fundo, a dor, que é a dor da depressão. As unidades de saúde mental das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus contemplam já profissionais dedicados à assistência espiritual e religiosa. Procuramos então ir de acordo às necessidades que fomos detectando, que foram surgindo, que nos foram comunicadas, para respondermos a elas, para as cuidar, ajudar também então que a pastoral e que a dimensão espiritual da pessoa seja cuidada, e isso também ajude a ultrapassar alguns dos problemas do seu dia-a-dia, o sentido de vida, a doença, o sofrimento, a ausência, o estar longe da sua casa, da sua família. Tentamos também ajudar a encontrar, no meio de toda aquela dificuldade, todos estes problemas, alguns pontos de sentido que serão também uma base de apoio em todo o processo terapêutico da pessoa que está em sofrimento. A dimensão cristã do sofrimento em destaque nas Jornadas Hospitaleiras de Pastoral da Saúde, a reforçar a importância do acompanhamento espiritual no processo terapêutico em saúde mental. Na homilia da missa que assinalava a sua entrada na Diocese de Beja como Bispo Coadjutor, Dom João Marcos recordou o ano da vida consagrada que naquele dia também se iniciava. Disse também que os consagrados são o sinal para o mundo que o Evangelho não é uma utopia irrealizável. Homens e mulheres que o Senhor chama a viver a radicalidade da vida cristã, na liberdade perante os bens temporais e perante os afetos, e numa dependência inteira da vontade do Pai. Irmãs e irmãos consagrados, que sois no tempo presente sinal visível daquilo que todos seremos na vida futura. Filhos de Deus e irmãos por graça e servos por amor. Vós sois no meio da Igreja e do mundo testemunhas de que o Evangelho não é uma utopia irrealizável. É vida no Espírito. Para Dom João Marcos, este ano é também uma ocasião para as comunidades cristãs conhecerem melhor a ação e o testemunho dos consagrados. Desejo ardentemente que durante este ano as paróquias e o todo da Diocese vos conheçam e amem na diversidade dos vossos carismas
e que cada comunidade religiosa possa integrar-se harmoniosamente no todo da Igreja Diocesana, não apenas pelo que fazeis, mas sobretudo por aquilo que sois. O bispo coadjutor de Beja lançava também o desafio para que os consagrados levem a todos o abraço de Deus. A vida consagrada, sede vós mesmos, na fidelidade ao Senhor, na docilidade ao Espírito, na atenção aos sinais de Deus no meio em que viveis. Cultivai entre vós uma autêntica comunhão cristã. Nesta sociedade das coisas e do bem-estar, dai testemunho da verdadeira alegria. Levai a todos o abraço de Deus. E neste dia olhamos o Evangelho do próximo domingo, que aqui fica num texto da autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras. Não basta haver caminhos para se chegar. É fundamental desejar o destino proposto e amá-lo tanto que se aceite o desprendimento do sítio onde se está, assim como o eventual desconforto da viagem. Cada viagem começa por isso dentro do caminhante. E é dentro também que ele recolhe a determinação dos passos. Estes são a resposta, umas vezes airosa, outras vezes dorida, ao apelo que se ouviu. Não se chega sentado no miradouro, onde indefinidamente alguém fique a contemplar o local que avista e diz amar. A conversão exige queimar no fogo do Espírito as amarras que nos detêm em cada sítio. Agência.eclesia.pt, o portal onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. De que forma a identidade religiosa tem uma ligação com o relacionamento dos membros da família? É o que queremos saber com a doutora Teresa de Líbano Monteiro, que está entre nós. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Desenvolveu um estudo nesta linha e é doutorada em Sociologia, também na especialidade de Sociologia da Família e da Vida Cotidiana pelo ISCTE. É realmente importante adquirir significado a identidade religiosa de uma família, dos membros de uma família, depois na estruturação das suas próprias relações? Sim, sem dúvida. Eu fiz 2 estudos até, ou seja, o meu trabalho de doutoramento foi justamente sobre a forma como a vida de cada um de nós tem reflexos depois na escolha da sua identidade religiosa, dentro da Igreja Católica ou até noutras confissões religiosas, exatamente. E nessa altura a ligação família, entre família e religião, é curiosamente uma relação pouco tratada. Ela é importantíssima, mas é pouco tratada. E por outro lado, mais tarde fiz um outro trabalho com o professor Alfredo Teixeira na Universidade Católica sobre justamente as diversas identidades religiosas e também, mais uma vez, a forma como a família se liga às questões religiosas. Aqui a questão pode-se pôr de maneiras diferentes, exatamente como colocou, e ainda, se me permite, um bocadinho mais longe. Ou seja, por um lado, nós, quando falamos da identidade de uma família, temos que pensar que a família é composta por várias pessoas, pelos seus membros, pais, filhos, etc., independentemente da forma que ela assumir. O que acontece é que cada um desses indivíduos tem um percurso próprio e tem um percurso dentro da família. E ao longo da vida de todos nós temos um percurso e escolhas, bifurcações, não é? Há ali uma altura em que temos dilemas éticos, dilemas de vida, e em que o religioso, o espiritual, ou seja, à medida de cada um de nós, tem aí um peso decisivo. Ora, a família é um lugar decisivo desde o nascimento de cada um de nós e até à nossa morte. Por vezes nós dizemos aquela pessoa não tem família, todos temos família. Todos tivemos uma origem familiar, por mais precalços que esse percurso tenha tido. Ora, o que é que acontece? Aquilo que nós sociólogos chamamos a socialização primária
de facto, tal como aprendemos determinadas coisas em casa, determinadas regras, também aí vamos beber os fundamentos do religioso, independentemente de um contexto de diversidade religiosa, não é? E na matriz cristã, concretamente, na linha na própria proposta do Evangelho, há sempre um favorecer determinado perfil para a família, que é valorizada até pelos próprios relatos bíblicos. Há uma valorização sempre do respeito entre os membros da família. Há N questões que valorizam então esta solidez dos laços. E aí a questão religiosa contribui também para depois a coesão, a solidez da própria família. Ela pode contribuir. Claro que temos que ter um quadro também realista, ou seja, as pessoas vivem os modelos, o modelo de família que nos é proposto pela Bíblia e o modelo de família que têm, dentro de uma determinada realidade. E, por vezes, também há contradições entre aquilo que nós almejamos, todos nós queremos e nos projetamos em mais do que aquilo que somos. E, portanto, podem existir contradições, estes tais dilemas que eu referia. E, nesses momentos da vida, as pessoas normalmente fazem apelo ao seu centro, em termos éticos, seja ele qual for. Há ali um conjunto de valores que não permite que as pessoas, vamos lá ver, se afastem demasiado de si. Não é? De si próprias. E aqui o religioso está, de facto, muito presente. E ele foi transmitido pela família. Só que depois ele sofre reconfigurações ao longo da vida, não é? Não é igualzinho ao dos pais nem ao dos avós. Ele reconfigura-se, assume novas formas e há sempre um ideal, independentemente, lá está, de falarmos do universo cristão ou de outros, mas dentro do universo cristão há um ideal que as pessoas percebem. A dimensão religiosa também pode ser causadora de alguma frustração dentro do seio familiar quando os membros dessa família assumem a sua identidade, por exemplo, identidade cristã, e depois, por condicionalismos vários da vida, do cotidiano, percebem que não conseguem ser a família ideal, não é? E aí pode criar também um momento de sofrimento. Sem dúvida. Antes era mais fácil, ou seja, eu tenho estudado bastante as questões da família. A família sofreu transformações. A família antes era uma família mais marcada pelas relações hierárquicas entre pais e filhos e também, até muito autoritárias, como sabemos, e também por um forte sexismo, uma forte divisão entre os papéis masculino e feminino. Hoje em dia temos uma família mais democrática e que estes papéis de alguma forma se confundem mais, por exemplo, no cuidado com os filhos, não é? Qualquer pai hoje em dia se assume e se projeta como um pai mais afetivo do que há 40 ou 50 anos. Ora, aqui mais uma vez há de facto esse modelo, essa contradição, essa frustração que referiu, mas ainda bem que há, porque isto significa que nós temos modelos. Se nós estivéssemos satisfeitos com tudo o que somos e com tudo o que fazemos, e, portanto, o modelo de família que temos e o modelo em termos espirituais que temos, esse modelo guia-nos. Agora, é mais difícil, atualmente, em meu entender, na sociedade contemporânea, é mais difícil viver em família, justamente porque é mais democrático, porque todos têm uma palavra a dizer, porque nos anos 50, a família feliz era um modelo, não é? Que nós vemos até muitas vezes na publicidade. Hoje em dia o que se pede é que a família feliz é aquela que permite a realização de cada um e que cada um seja feliz. Ora, isto é uma tarefa muito difícil, principalmente para os pais, não é? Educar hoje em dia é muito difícil. De alguma forma podemos dizer que hoje há uma crise de modelos? Ou sim, há tantos modelos? Há uma crise do modelo tradicional, claramente há uma crise do modelo mais tradicional. Agora, quer no plano da convicção e prática religiosa, quer no plano familiar, temos que ver também que se apela muito à autenticidade das pessoas. Portanto, a prática religiosa e os dias de convicções familiares, elas são talvez até muito mais fortes do que antes, não é? Portanto, importa estimular mais a autenticidade das pessoas e não o representar um papel que tente a imitar um modelo em que se acredita. Sim, que ficaria muito ao nível do ritual e da imagem e pouco ao nível da ética e daquilo que as pessoas desejam ser. Mas isso requer mais capacidade para os membros, não é? É mais exigente. É mais exigente. Sem dúvida, hoje em dia é mais exigente. E notamos que os números mostram a crise que vai pelas famílias. Claramente a crise do modelo familiar mais tradicional, sim. Isso há, nessa linha, acha que as famílias
Não há família dita normal ou tradicional, porque hoje elas adquirem várias dimensões, mas que é necessário, de alguma forma, as pessoas trabalharem essa mesma autenticidade entre elas para que possam ser felizes, sabendo que o conceito de felicidade hoje também é muito volátil. Sempre foi. Eu acho que nós vivemos à medida do nosso tempo e tendemos sempre a pensar que agora acontecem coisas que nunca aconteceram antes. A diversidade a todos os níveis, ela sempre existiu. E aí a história é a melhor professora, não é? Quando nós lemos e vemos de facto que tantas coisas que existiram agora já existiam antes. Talvez com outras formas, com outros nomes. Mas, mais uma vez, fica o desafio. E há aqui uma proposta, que é a proposta da Igreja Católica e é a proposta também de outras confissões, cada uma tem a sua, obviamente, do ponto de vista do modelo familiar, e é talvez um momento de reflexão e desafio, ou seja, um momento em que, sem dúvida, a Igreja, neste caso, refiro-me à Igreja Católica, propõe um modelo e pode dialogar com as famílias, não é, sobre esse mesmo. E a questão familiar está muito presente na atualidade da Igreja, neste momento, com todo um sínodo a acompanhar e a própria Igreja a tentar perceber estas novas famílias que temos hoje. A doutora Teresa Lima de Monteiro, muito obrigado por ter estado hoje aqui na nossa companhia. A identidade cristã da família em reflexão neste programa que agora termino. Lembro que mais logo, pelas 22h45, pode escutar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Ficamos então por aqui. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.